Estamos de volta no terceiro e último bloco do Conexão Popular, hoje recebendo Luiz Antônio Gobo, presidente do IPMT, para a gente conversar um pouco sobre Previdência. Luiz Antônio, a gente também é servidor público e também contribui para o IPMT, e há tempos a gente ouve falar de uma tal de segregação de massa do IPMT. O que chegou para a gente? Que seria que cada instituição, vamos dizer assim, Câmara, Prefeitura e Unital, contribuiria para a aposentadoria dos seus servidores. E, como eu disse, até então a gente só ouviu falar, e que essa seria uma solução para tentar equalizar as contas do Instituto. Existe mesmo essa tal da segregação de massa, alguma coisa nesse sentido? Não, a segregação de massa, os regimes próprios lançam mão quando o déficit atuarial é uma das opções, né, para poder corrigir esse déficit atuarial. Seria criado um fundo financeiro, um fundo previdenciário, dividindo os servidores em dois grupos, e um fundo previdenciário, não, um fundo de capitalização. E com o tempo ir passando esse pessoal do fundo financeiro para o de capitalização. É uma tentativa, mas não é unanimidade. Muita gente entrou na segregação de massa e quis retornar para a repartição. Isso depende de mandar um projeto para a Secretaria de Previdência, para estudo, não é uma coisa tão simples de se fazer, mas é uma das opções para melhorar o déficit atuarial, né? Que é aquelas despesas que a gente tem ao longo de 35 anos, que tem que ter esse fundo, né? A motivação da minha pergunta é que a gente ouve falar, por exemplo, que um dos maiores problemas do déficit do IPMT seria a universidade, que ela já tem uma dívida que vem há tempos, né, empurrando e prorrogando prazos, e dessa maneira amenizaria, né, esse déficit, porque aí a Unital seria responsável pela arrecadação e pagamento dos servidores inativos dela. Então, mas isso, se acontecer, não é nada imediato. Está em estudo ainda, tem que ser mandado para a Secretaria de Previdência, ver se é viável fazer isso, né? Inclusive, a gente vai fazer um censo previdenciário para colher todos os dados necessários de todos os servidores ativos e inativos, né? Prefeitura, Câmara, Unital, todo mundo. E justamente para poder fazer esse estudo, se é viável a segregação de massa ou não. O censo previdenciário é diferente do recadastramento. É uma base de dados mais completa, com dados funcionais, financeiros, cadastrais, e daí fazer esse estudo, ver se é possível fazer essa segregação, né? Ela praticamente vai para a capitalização, né? Vai capitalizar um a um. Então, é um estudo a ser feito ainda, mas depende do censo previdenciário, que vai dar uma base de dados mais fiel. E qual que é o ponto de vista pessoal do senhor quanto a essa forma de capitalização? Uma vez que também foi muito anunciado. Eu não sei se fala muito em capitalização, mas as experiências que teve, por exemplo, no Chile, eles estão querendo reverter a situação, porque falam que as aposentadorias estão muito baixas. E acaba sobrando para o governo também, dá um peso social muito grande. Então, também não é unanimidade. E aqui o Brasil é complicado. O Brasil, a gente tem um déficit fiscal muito grande, tributário, previdenciário. É uma equação difícil de se resolver. O Paulo Guedes, a gente está em boas mãos, é uma pessoa muito competente, a equipe dele, mas é um desafio muito grande até para a equipe dele, né? Eles são capacitados em Chicago, né? São da escola de Chicago, o liberalismo, o livre comércio, né? São super capacitados, mas o Brasil é um desafio para qualquer um, porque para onde eles olham tem que corrigir, é déficit muito grande, coisa bilionária, né? Se o senhor estivesse aí no lugar do Paulo Guedes, o senhor acha que iria um pouco por esse caminho que ele está seguindo? Ou se a bomba caísse no seu colo, quais seriam os pontos que o senhor acha que não tem que mudar aqui, aqui, aqui mesmo, e talvez não vou mexer nesse vespeiro? Então, primeira coisa, eles teriam que ter tranquilizado a base política, o Congresso antes. Eu acho que não teve conversa nenhuma, ficou tudo muito sem discussão, né? E eles precisam de articulação política, não é só para fazer um bom plano, tem que ter uma articulação política, né? Tem que ter um talento político para não transfigurar toda a PEC, né? Então, eu acho que ele devia ser um pouco mais transparente, principalmente com relação aos regimes próprios, porque se falou muito do regime geral, e trabalhar mais a articulação política, porque não é só ter um bom plano, ele vai ter que
ganhar o Congresso e o Senado, né? Que parece, pelo menos a mídia está passando, que eles não estão tendo uma boa articulação política. Sim. E é uma pena, né? O senhor acha que a população está sendo mais influenciada por esse papel da mídia? Não, a população acho que está muito pouco informada. Então, porque eles têm que fazer um trabalho grande de publicidade. Fica nessa situação de não saber o que está acontecendo porque não entende. O tema já é complexo. Não sabe. E às vezes parece que talvez o governo precisasse explicar um pouco melhor para ele não ficar dependendo só de corrente de WhatsApp, que às vezes torna o negócio muito pior do que já é. Inclusive, Tânia, quem acompanhou a mídia esses dias, parecia que o problema da Previdência era a idade, só a idade. 62, 65, transição, 12 anos. Parecia, e não é isso. Isso aqui que eu falei dos devedores, ninguém tocou no assunto. Entendeu? Isso eu acho que era básico, a equipe fazer essa cobrança, né? Como que vai ficar? Teria que ter sido o primeiro passo a ser dado, resolver os que estão devendo, então. Melhorar a articulação política e gastar em publicidade, esclarecer a população. Porque o deputado, ele vai sentir também a voz do povo, né? Como está a situação da população com relação à aceitação da PEC, né? Isso, às vezes, é muito mais importante que a PEC em si. Se não tiver apoio nenhum, nada acontece, né? E precisa acontecer alguma coisa. Precisa, né? Precisa, é necessário. A situação é grave. A situação é desafiadora, aquilo que eu falei. A equipe econômica, por mais capacitada que seja, é uma situação muito difícil, muito desafiadora. É um assunto desagradável, porque a Previdência só desagrada. Né? Eu vejo pelo IPMT, o expediente nosso, vários recursos, pessoas querendo esclarecimento, explicação. E porque é o seguinte, a vida ativa da pessoa, a vida administrativa é uma coisa. A vida previdenciária é hoje. É que eu estava conversando com o Lucas. Ninguém tem educação previdenciária. Muitos gestores municipais, estaduais, eles pensam naquele momento, agradar o funcionário. E o funcionário se ilude. Muitas vezes ele acha que vai aquilo... Ele não tem ideia de que a gente segue normas constitucionais. E ninguém tem o mínimo embasamento de direito constitucional também. É querer muito, né? A gente não tem educação financeira, não tem educação previdenciária. Direito constitucional é muito. Mas a pessoa, a vida ativa dele ilude ele achando que ele pode e tem direito. Não tem direito. Tem regras. E a gente perde, se desgasta muito tendo que responder todos esses processos, né? O jurídico nosso, inclusive, trabalha muito por causa disso. A minha pergunta é a seguinte. Se passar do jeito que está, estipular um teto todos os... Isso é muito bonito. O quê? Você estipular um teto de R$ 5.500 para todos, servidores, para o INSS. Aí... Você tem casos que a pessoa já contribuiu mais de 10 anos, certo, muito acima do teto, ou mais que o teto, e ainda não vai pegar a regra de transição. Como que vai ficar esse dinheiro? A partir de agora, ele para de contribuir com o que extrapola o teto do INSS e tudo isso que ele pagou. Eles vão ter que... Deve estar sendo elaborada uma transição nesse caso. Para quem entra, tudo bem. Você faz uma previdência complementar se ele ganhar mais, né? Existe a previdência complementar. Isso acho até que está previsto. Agora, e para quem está no meio do caminho, já contribuiu proporcional, né? O servidor, estou falando. Isso. Como é que vai estipular um teto para ele? É um desafio, né? É um trabalho grande isso aí, né? Agora, a previdência complementar está sendo... E já existe, né? Funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles têm previdência complementar. Tem a Previ, tem a Petros, na Petrobras. Né? Eu ia até perguntar, em 2013 foi alterado uma legislação federal que todo servidor que entrasse a partir daquela data, eles pagariam um fundo complementar de previdência. Funcionário federal? Federal, acho que em 2013. Então ele paga até o limite, acho que do INSS, e ele faz... Pode complementar isso aí e depois receber. Com um fundo separado. Aqui não poderia ter sido pensado, assim, também Então, a partir dessa PEC, a aprovação dessa PEC aí, de certo, vai facilitar, né? Um estudo e uma implementação disso aí. Porque parece que é muito fácil, só que eu acho, assim, o mais justo é a capitalização. Você cria uma conta... Você sabe quanto você tem na conta, você sabe
se você quiser aposentar antes, você poderia aposentar, se você quiser ter uma renda maior. Só que isso não existe, isso daí é o país das... Não, você faz uma programação. Agora a gente tem que utilizar os exemplos do Chile, né? E lá está sendo contestado alguma coisa, os maus exemplos, né? O que aconteceu lá. Isso daí é uma ideia muito bonita, mas não funciona. Justamente por causa disso, quem contribuiu com mais... não tem problema disso é que o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Então você não pode comparar a realidade de alguém de São Paulo, capital, com alguém que mora lá no sertão, no recôncavo do... Não, e existe uma coisa muito séria também. Quem vai administrar todo esse recurso? Iniciativa privada? Vai ser o governo? O ideal seria o governo ficar com esse caixa, né? Ou se não, o próprio instituto, por exemplo, cria um fundo. Eu acho que foi isso que aconteceu com o governo federal, que é um fundo de gestão separado. Qual que é a diferença? O empregador, ele só contribui até, que no caso é o governo federal, até o teto do INSS. Certo. O que passa... fica por conta do servidor. Conta só do servidor. Que aí ele vai criar realmente um sistema de capitalização. Ele vai ter que ter disciplina também na vida dele. Porque o que acontece também as prefeituras, todo mundo, o orçamento público tá inchado, com isso daí vai ter que, a prefeitura não consegue ter investimento, o governo federal não consegue ter investimento. A arrecadação caindo. Vai ter que alterar, vai ter... Difícil. É muito difícil. Entendeu? Além de tudo, cai tudo ali no Congresso da articulação política, que a gente comentou. Né? Que o governo Bolsonaro ainda não foi testado numa situação grave dessa, uma situação boa e importante. Né? Logo no começo já é isso aí. O senhor acha que com se aprovado, o senhor pretende que essa regra seja geral e que não seja necessário enviar um projeto para a Câmara para ser discutido? Eu prefiro que as regras gerais, lógico, tanto governadores, prefeitos ou presidentes de institutos, quem está em gestão de institutos, seja uma regra geral que ajude bem, que resolva, né? Sem dúvida. Luiz, eu já ouvi pessoas na rua falando, do jeito que o país está, acho que eu não vou aposentar nunca, acho que é melhor voltar a guardar dinheiro embaixo do colchão. Queria que o senhor desse um conselho para quem está pensando desse jeito, que está meio sem esperança. Que a pessoa está desanimada para começar a trabalhar? Não, que está pensando que é melhor guardar dinheiro até embaixo do colchão do que ter que esperar esse apoio da Previdência que pode nunca chegar. Não, chega. Porque a expectativa de vida está melhorando também, né? E se a pessoa viver 110 anos, 100 anos? Então é bom trabalhar. Mas as pessoas estão com menos filho, né? Também, você pode até mais fácil trabalhar. Aos 80 anos e ter menos gente contribuindo para pagar esse dinheiro que vai chegar até você no futuro. Mas a gente não adianta, a gente tem que ter pensamento positivo e torcer para ter a recuperação da economia também, né? Aumentar a geração de emprego. Né? As prefeituras estão precisando ofertar emprego, estão precisando fazer concursos, estão precisando aumentar o quadro. Então a gente tem que ter esse pensamento positivo e ajudar no que for para ajudar, né? Não tem jeito. Ou seja, no nosso caso, a gestão aqui do Instituto. Né? Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, então a gente tem que esperar o barco navegar para ver. Para ver e esperar uma reação da economia, né? Aumentar empregos formais, as contribuições, né? Melhoria do quadro. Uma última pergunta. Oi. O IPMT, ele agrega funcionário da Prefeitura, do próprio IPMT... Prefeitura, Câmara e Unital. Câmara e Unital. Dessas entidades hoje, quais delas que, se precisassem de uma certidão negativa de débito, conseguiria no IPMT? Não, os parcelamentos, os aportes estão em dia. Estão em dia? Quanto isso estão? Pelo menos. Luiz Antônio, queria agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa para tentar esclarecer, né, um pouco desse tema complexo que é a Previdência. Então, só antes de terminar, o Lucas, Tânia, o Júlio, posso passar algum recado? Sim, inclusive é de interesse do IPMT e de todos os servidores. Era exatamente isso que eu ia falar, deixar um espaço aberto para o senhor fazer suas considerações sobre esse tema, sobre o IPMT. Então, a gente tocou no assunto aqui da necessidade de implementação de leis e situações que melhorem o déficit atuarial, o déficit financeiro, né? Porque é o seguinte, uma dos procedimentos nossos para melhorar isso aí, vai ser o que eu falei, o censo previdenciário. Ele é uma base de dados mais fiel, melhor,
não é um simples recadastramento, porque o servidor aposentado ele faz o recadastramento todo ano. O censo é um pouco mais que isso, mais informação. Informações funcionais, informações financeiras, cadastrais, que vai refinar essa base de dados para futuros estudos, tanto do IPMT como da Secretaria de Previdência. Então já existe uma comissão formada com servidores da Unital, da Câmara, da Prefeitura, do IPMT, para começar esses trabalhos. Então realmente os funcionários vão ser procurados, vai chegar a vez deles, então espero a colaboração de todos. Inclusive isso tem previsão legal, a Lei 10.887 de 2004. No artigo 3º, parágrafo 4º, ele já fala dessa obrigação de se fazer a cada 5 anos. Então, nós vamos começar agora, bem atrasado, mas a cada 5 anos vamos fazer o censo previdenciário, que é muito importante para refinar essa base. Outra coisa, temos um site que é muito pouco usado, espero que mais acesso dos aposentados, tem várias informações ali, e às vezes evita até que o aposentado se desloque até o IPMT, né? Ou tente ligar, está ocupado o telefone, ele não consegue a informação. Então o site tem várias informações ali, vários links, tem um link de contato, legislação, perguntas e respostas, dá para o funcionário, para o aposentado tirar dúvida, né? Então eu peço que usem bastante o site. Qual é o endereço do site? www.ipmt.sp.gov.br. Jogou IPMT também no Google ali, já entra fácil. Cuidado para não entrar no Instituto de Previdência do município de Teresina e de outros T por aí, Taubaté. Então usem o site é atualizado, revisado, está tudo direitinho. E outra coisa, agradecer, porque o IPMT trabalha também com o Conselho de Administração Fiscal, né? Então agradecer todos os integrantes do Conselho, tem representantes do sindicato, dos trabalhadores, da Unital, da Câmara. Então a gente trabalha com consenso ali, graças a Deus é um conselho bem ativo e determinado, sempre ajuda. E os servidores do IPMT, sem exceção, incluindo servidores, lógico, estagiários também, todos os servidores, porque sem eles era impossível que tudo acontecesse, que a gente conseguisse segurar o IPMT, né? E agradecer a atenção e dedicação de todos eles. E vocês por permitir esse espaço, esclarecer algumas dúvidas aí. A gente que agradece mais uma vez sua participação e a gente já deixa um convite aqui para mais para frente, com o andar do trâmite da aprovação da PEC, a gente voltar aqui. Não, vai ter muita discussão, né? Vai ter muita discussão, a gente retorna quando precisar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse foi mais um Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.